Fala pessoal, já parou para pensar que você pode estar tendo sorte ao invés de competência? Afinal, você está tendo sorte ou está tendo competência na hora das suas operações? E isso, hoje eu vou falar para vocês que muitas vezes, no momento em que eu estava operando, eu tive sorte e não tive competência. E eu quero falar nesse vídeo o porquê que eu estou falando isso. Mas antes, para quem não me conhece, sou Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu teria satisfação gigante em responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dê o joinha, ativa o sininho, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Eu estou chegando a 20, quero chegar a 30, 40, 50 mil pessoas. Pessoal, quantas vezes eu operava e no decorrer desse processo, no decorrer das minhas operações, no decorrer da síntese do cenário onde eu fazia as minhas operações, saía lucrativo. E muitas vezes, isso lá atrás, tá? Antes de eu ficar 100% operando no mercado. Quantas vezes, e chegou um dado momento, quantas vezes eu me perguntava, eu sabia o que eu estava fazendo? O porquê que eu entrei naquela operação? Foi sorte ou foi competência? A verdade é que na maioria das vezes eu não sabia sequer o porquê tinha entrado naquela operação. A verdade é que na maioria das vezes eu entrava porque tinha que entrar. Eu entrava por ansiedade, eu entrava sem um padrão, eu entrava sem disciplina, eu entrava simplesmente porque eu tinha a necessidade de clicar. Pessoal, nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Então, nós somos responsáveis pelos preços médios errados que nós fazemos. Nós somos responsáveis pela alavancagem que não deveríamos ter feito, a entrada mal feita que nós não deveríamos ter feito, deveríamos ter entrado, a leitura errada, a falta de paciência na hora de qualquer entrada, seja ela day trade, seja ela swing trade. Nós somos, a tomada de decisão, ela é uma tomada nossa. Pessoal, e é assim na vida. Eu sempre falo que quando você vai fazer qualquer negócio, o assinar é uma decisão sua, é uma decisão nossa, é uma decisão de cada um. Talvez uma palavra mal colocada muda toda a rotina, todo o jogo, todo o cenário daquela situação, daquela negociação. Às vezes uma situação mal desenhada ou um dia em que você não está bem, aquilo pode se transformar num determinado caos. O que eu quero dizer com sorte e o que eu quero dizer com competência? Quando eu falo de você ter sorte, é quando você faz uma operação, é quando você entra numa operação sem saber o porquê que entrou naquela operação, sem sequer fazer um diário de trade, para que se você se autoavalie depois, dizendo o seguinte, cara, eu entrei nessa operação por qual motivo? O meu diário de trade, já falei isso algumas vezes para vocês, deixa eu repetir, deixa eu deixar claro para vocês, ele contempla alguns cenários, e até hoje é assim. O meu diário de trade, no final do dia, quando 9 horas libero o replay de mercado, eu vou lá, pacientemente, vejo a minha entrada e refaço essa informação. O que eu quero dizer com isso? Cara, o meu diário de trade ele tem a hora que eu entrei, o número do candle que eu entrei, a quantidade de contrato e o motivo que me fez fazer aquela entrada. E isso vira uma rotina, isso vira um padrão do trabalho, do seu trabalho, do nosso trabalho. Chega um dado momento em que você lá na frente começa a falar assim, cara, eu estou cometendo o mesmo erro todas as vezes. Eu estou sempre acertando esse aqui é um padrão que fica legal para mim. Esse aqui é um padrão que ele realmente se repete. Você começa a criar um padrão de operações para você. Você começa a criar um padrão, uma rotina de padrão de entrada para você. Então, quando eu falo para vocês que eu tinha muita sorte, isso lá 2 anos atrás, claro, hoje não mais, hoje eu estudo muito mais, claro, eu estou 100% no mercado, eu só vivo disso, eu respiro o mercado financeiro, eu não faço outra coisa a não ser fazer vídeo para vocês,
mas que não me gera uma receita, e atuar no mercado financeiro. E, claro, nada mais justo que eu melhore, que eu cresça, que eu amadureça como trader. Então, há 2 anos atrás, ou seja, um pouco antes de eu sair, de eu ficar 100% no mercado, eu não tinha esse padrão. E aí chegou um dado momento que eu comecei a me perguntar, por que eu fiz aquela entrada? Eu não tinha esse diário que eu estou falando para vocês. E aí eu perguntava, cara, acertei. Eu ficava eufórico, eu falava assim, poxa, que bom, hoje foi um dia maravilhoso. Mas o porquê que deu aquele gain? O porquê que eu tomei aquele lote? E nós somos responsáveis por cada decisão que a gente toma. Muitas vezes eu ficava alegre, feliz com o meu gain, sem saber o porquê que eu tive aquele gain, mas também ficava muito chateado, muito triste, porque eu tomei um loss absurdo e muitas vezes era muito maior do que o gain que eu tinha. Às vezes tinha um gain de 100 e um loss de 300, às vezes tinha um gain de 300 e um loss de 1000. Por quê? Porque eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia onde posicionar o meu stop. Por que eu posicionei meu stop naquele local? Por que eu fiz preço médio? Por que eu cliquei em comprar? Por que eu cliquei em vender se estava numa tendência? Por que eu entrei numa tendência contrária? Isso, ninguém está livre de cometer esses erros, ninguém está livre de simplesmente fazer uma entrada mal feita. Primeiro, entrou e entendeu que está errado? Saia do mercado, saia da operação, saia o mais rápido possível. Nós somos tomadores de decisão, nós somos tomadores, nós gerenciamos risco. Muitos se falam que vamos falar de ganhar, mas nós somos gestores de risco. Essa é a grande realidade. O trader nada mais é do que um gestor de risco. Hoje, a gente vive, a maioria das vezes, protegendo o nosso dinheiro, protegendo a nossa grana, protegendo o nosso patrimônio, o nosso tão suado patrimônio. Então, a tomada de decisão, ela é nossa. Então, comprar e vender, ela é nossa. Quer ver uma coisa? Uma das coisas que mais acontecia comigo, eu tenho certeza que acontece com todo mundo, e cara, eu vou mentir para vocês não, recentemente voltou a acontecer comigo, a falta de paciência. Eu estava em um dado momento, o que aconteceu? Chegou um determinado momento na minha mais nova carreira, que é a carreira de trader, e eu estava, o cenário estava dando tão certo que eu me acomodei. E aí, quando ele estava custando a dar a entrada que eu tanto queria, eu comecei a ficar impaciente. E aí eu começava a fazer as entradas erradas. Isso eu descobri ao longo de tanta pancada. Isso por causa do diário de trade. O diário de trade, ele vai te dizer isso. Mas aí você tem que fazer o diário de trade, quando você fizer o replay de mercado, olhar o número do candle que você simplesmente fez aquela entrada, o horário. Por que você não corrigiu? Por que você não fez? Poxa, 99%, não é exagero, talvez 90% das vezes em que eu tomei um loss, principalmente absurdo, foi por pura iniciativa e erro da minha parte. Por descumprir as minhas próprias regras, que é cumprir a disciplina. Disciplina, o que é disciplina? Falo muitas vezes isso. O que é disciplina? Disciplina é você seguir aquele padrão de regra que é determinado para aquele seu operacional. Cara, como assim, Marcelo? Cara, o padrão é o seguinte, você só entra quando tiver apontando, quando tiver o fluxo a favor, quando tiver as médias móveis apontando para cima, quando haver o up. Quando você cumprir aquelas regras todas, você vai lá e entra. Se não, você não entra. Descumpriu, com certeza dá errado. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que não contem com a sorte, finalizando o vídeo, não contem com a sorte nas operações de vocês. Não contem com o achismo. Eu acho que pode ser. Ninguém tem certeza de nada. Ninguém tem certeza para onde vai. Ninguém tem certeza para onde vem. Não tem certeza se em algum momento, naquele determinado instante em que você está operando, vai acontecer alguma coisa, vai algum fundo se desfazer de uma operação, de um lote cheio, de um lote maior. Em algum momento, tá alguém falando alguma coisa, algum político falando que pode derrubar as suas operações. Ninguém tem certeza de nada. Mas uma coisa você pode ter certeza.
tenha certeza de que a operação que você fez, a operação que nós estamos fazendo, é a operação que você planejou para poder entrar. Planejou, fez, o loss é consequência. O loss, ele faz parte do processo. A proteção do seu dinheiro faz parte do processo. Beleza, pessoal? Pensa bem, você não tem que ter sorte, você tem que ter competência. Não estou dizendo que você não vai, você tendo competência, você não vai ter loss. O loss, ele é consequência do processo. Tudo deu errado. Pronto, acabou, fechou o computador e fim de papo. Beleza? Mais uma vez, obrigado. Para quem não me conhece, para quem chegou até aqui, dê o joinha, ativa o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas. Quero que ele expanda, ele cresça, compartilhe com mais pessoas. Eu quero que esse canal cresça, mas você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Beleza? Obrigado por tudo, obrigado por toda a atenção. 20 mil, hein? Estão chegando. Beleza? Fui!